Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6. Salmos 82, versículo 6. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a nossa identidade em Deus, sobre quem você é em Deus, sobre o que você pode em Deus. E eu quero usar esse trecho aí de Salmos como um gancho para aquilo que nós queremos comentar com os irmãos essa noite. Salmo 82, verso 6 diz assim: Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Olha o que a palavra diz. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Queridos, é muito interessante porque a Bíblia, ela tem muitas colocações fortes, às vezes até intrigantes, e eu tenho certeza que se eu viesse aqui nessa noite e falasse isso para vocês, olha, vocês são Deus, você iria olhar para mim e falar, olha, pastor, você está maluco, isso é uma heresia, isso não existe. Mas eu li algo que está na Bíblia para você. E eu quero trazer um contexto para isso, para que você não ache que é uma heresia aquilo que está na Bíblia. Porque a Bíblia afirma que você é filho do Altíssimo. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Se você é filho de Deus, existe um Deus que habita dentro de você. Então diga comigo assim, existe um Deus que habita em mim, que está em mim. Quando o mundo espiritual olha para você, ele não enxerga apenas o seu físico, mas enxerga aquilo que está dentro de você. E o Espírito de Deus está em você. Por isso a palavra de Deus fala que quando o mundo espiritual olha para nós, nós somos como Deus, porque Ele está em nós. Ele está em nós. Ele está em você. E Ele está em você com todo o potencial que Ele tem. Você acha que Deus está em você vazio? Não. Ele está em você com todo o potencial que Ele tem. E Ele é Deus. Se Deus está em você, o potencial dele está dentro de você. Você é uma potência de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, você é uma potência. E nós precisamos entender isso. O que nós somos em Deus? O que eu posso em Deus? Quem sou eu? Porque, meu irmão, você é algo especial. Desde a sua formação, você é um ser totalmente diferente dentro da criação de Deus. Vamos ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Quando Deus está completando a sua criação e vai formar o homem, nós nos deparamos com esse trecho aqui, Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem, diga, formou o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Presta atenção, meu irmão. Tudo que Deus criou, veio à existência por um comando de Deus, por uma ordem de Deus. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas e o firmamento, e foi uma ordenança de Deus, e aquilo se fez. Deus ordenou agora que a porção de água se junte num canto e que haja firmamento, e que haja a parte seca, e aquilo aconteceu. Deus disse aos mares, produza seres viventes, e os mares produziam seres viventes.
Deus disse à terra: produza mantimentos e alimentos, e tudo se fez por uma ordem de Deus. Que haja estrela nos firmamentos, que haja os planetas, e tudo se formou por uma ordem, por uma palavra de Deus. Porém, quando Deus vai fazer o homem, Deus se envolve com a criação do homem de uma forma que Ele não fez nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, nada. A Bíblia fala que quando Deus foi criar o homem, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Eu gosto muito de estudar esses detalhes da Bíblia no original, nos termos hebraicos. Eu gosto disso, isso para mim é importante, porque infelizmente a língua portuguesa é muito pobre para expressar algumas coisas do tamanho que deveria. Mas quando nós olhamos no hebraico esse termo, Deus formou o homem do pó da terra, o termo utilizado aqui no original hebraico é o termo Yatsar. Diga comigo, Yatsar. Sabe o que é Yatsar? Yatsar é tudo aquilo que é feito manualmente, tudo aquilo que é artesanal, tudo aquilo que tem o envolvimento das mãos, é Yatsar. Yatsar é o termo usado para o oleiro que faz o vaso com barro com as mãos, e ele deixa naquele vaso as suas digitais, a sua impressão, ele dá àquele vaso a forma de acordo com o seu toque, ele deixa a sua marca naquela produção. Isso é Yatsar. Sabe, meu irmão, você é fruto do toque de Deus, a marca de Deus está na sua vida, as digitais de Deus estão na sua vida. Você não é um ser comum, você não é um ser qualquer, você não é fruto da falta de planejamento familiar, você é fruto de um pensamento de Deus, do toque de Deus, você é Yatsar de Deus, você é fruto do toque, das digitais, das mãos de Deus. Yatsar. Yatsar. Mas a Bíblia continua dizendo que Deus soprou nas narinas do homem o seu fôlego de vida. Também esse soprou é uma expressão hebraica que se fala ruach. Ruach. Diga ruach. Ruach quer dizer potencial. Quando a Bíblia fala que Deus soprou no homem o fôlego de vida, a Bíblia está dizendo que Deus colocou no homem o seu potencial, o seu espírito entrou dentro do homem e o homem se tornou um ser vivente, fruto da criação das mãos de Deus, com ruach, com a potência de Deus. Deus te formou com as mãos e Deus colocou em você o potencial dele. Isso é você. Isso é você, meu irmão. O pecado entrou na vida do homem e o pecado afastou o homem de Deus. E o homem perdeu o seu potencial. O homem foi afastado de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Cristo e somos reconectados com Deus, esse potencial que Deus colocou em nós, ele renasce também. Porque a Bíblia diz que nós somos morada dele, nós contemos o Espírito de Deus, e se nós contemos o ruach de Deus, nós temos o seu potencial, ele está em mim, ele está em você. Então você é Yatsar e você contém o ruach. Você é fruto das mãos de Deus e contém o potencial dele. Você crê nisso, meu irmão? Você precisa entender isso. O que você é? O que você é? Existe um Deus em você, e você precisa ter a revelação do poder que é isso,
do privilégio que é isso, do que você pode, através do Deus que habita em você. Por que eu estou te falando isso nessa noite? Porque Deus sabe disso. Deus sabe o potencial que Ele colocou em você. O mundo espiritual sabe, o diabo sabe que você é uma potência nas mãos de Deus. Porém, muito crente não sabe quem é em Deus. Porém, muitos de nós não sabemos o que nós somos em Deus, o que nós podemos em Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, para que você compreenda. E eu quero contextualizar isso usando um personagem da Bíblia, para que você entenda o que Deus fez na vida dele, porque o que Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na sua hoje. Eu quero te mostrar como um homem ativado pelo seu potencial, pelo potencial de Deus, pode fazer coisas incríveis em Deus. Você pode fazer coisas incríveis em Deus, se você entender quem você é em Deus. Amém? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui à cena um personagem bíblico chamado Moisés. E nós vamos ver como Deus trabalhou a vida de Moisés para que ele entendesse quem ele era em Deus. E como Moisés foi uma potência nas mãos de Deus quando ele entendeu o que ele podia em Deus. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo capítulo 3, verso 9 ao 11. Vamos ler. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Meu irmão, aqui é o momento quando Deus chama Moisés para uma grande obra. Deus entrega a Moisés uma grande missão. Grande. Pensa numa missão difícil. Era de Moisés. Só para você ter uma ideia e poder fazer um cálculo aí na sua mente. Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito e retirar dali o povo hebreu, ali, naquele momento existia cerca de 3 milhões de hebreus no Egito. 3 milhões, sabe o que é 3 milhões? São 2 Goiânias inteiras, dentro do Egito. Deus chamou Moisés para cuidar de 3 milhões de pessoas, para resgatar 3 milhões de pessoas. Era uma tarefa difícil ou não? Grandiosa. Além de Moisés ter sido chamado para resgatar 3 milhões de pessoas, Deus estava pedindo para Moisés confrontar o maior império daquela época, que era o Egito. O Egito estava para o mundo daquela época como os Estados Unidos está para hoje. Era a grande nação, era a nação mais rica, era a grande potência. Então imagina Deus chamar você e falar: olha, você vai pegar um voo, vai lá para os Estados Unidos, você vai lá ter uma conversa com Trump. Você vai falar: Trump, eu vim aqui para tirar todos os brasileiros daqui, e a partir de agora nós vamos sair com essa mão de obra para fora. Era algo grandioso, era algo para qualquer homem muito difícil. E quando Moisés foi desafiado, dentro daquele chamado, dentro daquela missão, Moisés faz uma pergunta a Deus. Moisés diz a Deus: Deus, quem sou eu? Deus, quem sou eu? Quando Moisés avalia o tamanho daquela missão, a primeira reação dele é dizer: Deus, poxa, o Senhor não errou de endereço? Quem sou eu? Sabe, queridos, a pergunta que Moisés faz a Deus deixa claro que ali estava um homem com uma crise de identidade. Um homem que não sabia bem quem ele era e o que ele podia em Deus. Um homem que estava numa fase da sua vida completamente perdido
de quem ele era. Porque nesse momento aqui, queridos, Moisés já não era o bambambam lá do Egito. Porque Moisés, vocês conhecem a história, Moisés foi criado no Egito, Moisés foi criado no palácio. Moisés era honrado como um príncipe, ele era um príncipe no Egito. Lá ele tinha autoridade, lá ele tinha poder, ele tinha reconhecimento. As pessoas olhavam para Moisés, respeitavam Moisés por onde ele andava como um príncipe. No Egito ele era poderoso. Porém aqui, Moisés estava num outro contexto de vida, que ele já tinha fugido do Egito, ele já tinha fugido do Egito, vocês conhecem a história. Moisés agiu de uma forma carnal, matou um egípcio e teve que fugir do Egito. E agora aqui Moisés já estava 40 anos no deserto, 40 anos. Já não era mais um príncipe no Egito, agora era um pastor de ovelhas, que ficava o dia inteiro no sol, no meio do deserto, queimado do sol, cheirando ovelha, morando de favor na casa do sogro, cuidando de um rebanho que não era dele. Moisés sai de uma posição extremamente poderosa no Egito e vai para o meio do deserto, onde ele se torna um nada, pastoreando ovelhas que nem era dele, no sol, numa terra estranha. Aqui estava uma pessoa confusa com ele mesmo, de quem ele era, com a sua identidade. Moisés estava completamente confuso, porque não sabia claramente quem ele era, qual era a sua missão, qual era o seu propósito. Ele não sabia quem era em Deus. E aí ele pergunta para Deus: poxa Deus, mas quem eu sou para fazer isso? Talvez muitos de nós nessa noite estejamos assim como Moisés nesse momento, cheio de desafios, mas está falando para Deus: Deus, quem sou eu? Quem eu sou? Talvez você esteja aqui como Moisés nesse momento de crise de identidade, não entendendo mais quem você é em Deus, não entendendo mais o que Deus quer de você, o que Deus espera de você. Você está confuso, mais ou menos como Moisés estava aqui. Você está dizendo a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para liderar alguma coisa? Quem sou eu para conquistar os meus sonhos? Quem sou eu para ter uma família, para ter um carro, para ter um bem, para fazer alguma coisa? Quem sou eu? Talvez você esteja nesse momento de vida como estava Moisés, de confusão, se perguntando tanta coisa, querendo respostas, dizendo: quem sou eu? Nós passamos por isso. E sabe, meu irmão, se você não entender quem você é, se você não saber, se você não souber quem você é em Deus, isso é um problema sério. Porque se você não sabe o porquê da sua vida, se você não sabe quem você é em Deus, você não pode ser usado por Deus. Isso é um princípio básico. Se você não sabe quem é em Deus, você não será usado por Deus. Se você não sabe o propósito da sua vida, você não poderá ser usado por Deus. Porque a gente só usa aquilo que a gente conhece. Eu só posso utilizar um copo porque eu sei o porquê dele, eu sei o objetivo dele. Então eu uso aquilo que eu conheço. Então eu posso enchê-lo de água e eu posso tomar. Eu só uso aquilo que eu conheço. É por isso que nós precisamos conhecer quem somos em Deus. Temos que entender o potencial de Deus que está em nós. E muita gente não sabe que há um potencial imenso dentro dele. A primeira pergunta de Moisés deixa claro um homem com uma crise de identidade, que não sabia o seu potencial em Deus, que não sabia quem ele era em Deus. E para Deus usar a vida de Moisés, Deus precisava sarar aquela identidade. Para que Deus cumprisse na vida de Moisés o propósito dele, Deus precisava sarar a identidade de Moisés. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não podia falhar. Quando Deus chama Moisés, entenda algo. Quando Deus chama Moisés, qual a missão que Deus dá a Moisés? Moisés, você vai ao Egito libertar o povo hebreu.
que Deus estava pensando? No chamado de Moisés, Deus já estava pensando em trazer Jesus. Porque Deus estava libertando o povo hebreu para formar a nação de Israel, para cumprir a sua palavra e trazer o Messias. Então Deus precisava tirar o povo hebreu, Deus precisava colocar o povo hebreu na terra prometida, para que Jesus pudesse vir. Se Moisés falhasse na sua missão, Deus não tinha plano B, porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Então Moisés não podia falhar. Então Deus precisava sarar aquela identidade de Moisés, para que o propósito dele se cumprisse. Moisés então continua conversando com Deus, Moisés continua dialogando com Deus, e Deus falando com Moisés, tentando convencer Moisés. E aí Moisés no capítulo 3, verso 13, faz uma segunda pergunta a Deus. Olha qual é a pergunta de Moisés. Moisés então pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram qual o nome dele, o que lhes direi? O que lhes direi? Moisés faz uma segunda pergunta a Deus. Primeiro Moisés pergunta, quem sou eu? Agora Moisés pergunta, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Sabe, queridos, são duas perguntas que deixam claro aqui o caráter humano de um homem que se sentia completamente incapaz para aquela obra. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes para fazer a obra de Deus? E sabe, queridos, esse sentimento muitas vezes de incapacidade, ele é até bom, porque ele nos torna dependentes de Deus. Mas não pode ser um sentimento de incapacidade que nos impede de caminhar em Deus. Porque o que Deus estava pedindo para Moisés aqui, Moisés se sentindo totalmente incapaz, e era normal porque a obra era grande. Por que Moisés estava se sentindo incapaz? Porque Moisés achava que ele teria que ir para o Egito na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu braço. E era normal então Moisés dizer, poxa, eu não dou conta, quem sou eu, que eu vou falar? Eu não tenho um exército para invadir o Egito, eu não tenho nada. Era normal. Mas Deus queria mostrar para Moisés, Moisés, espera. A única coisa que eu quero de você, Moisés, é que você desça ao Egito. O que Deus estava falando? Moisés, a única coisa que eu quero é que você se disponha a ir. Sabe por quê, meu irmão? Uma coisa que você precisa aprender na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada cristã. Porque às vezes a gente apanha demais, a gente sofre, porque a gente acha que a gente tem que fazer coisas que não é nossa função fazer, é de Deus fazer. Deixa eu te dizer algo e guarde isso. Deus nunca te chama para fazer o impossível. Nunca. Deus nunca te chama para fazer o sobrenatural. Nunca. Deus nunca te chama para fazer o que você não dá conta de fazer. Nunca. Deus só te chama para fazer o que é possível. Se você tentar fazer o impossível, você vai se frustrar, porque você não dá conta. O que Deus te chama para fazer é o possível. Porém, se você não fizer o possível, Deus não fará o impossível. Entenda isso. Se você não fizer o natural, Deus jamais vai fazer o sobrenatural. Deus só opera o sobrenatural quando você faz o natural. Deus só faz o impossível quando você faz o possível. O possível é a sua tarefa. Não adianta você deitar na rede e falar, minha célula vai multiplicar. E vai para cima, e vai para baixo. Se você não fizer o possível, Deus não fará o impossível. Mas, meu irmão, se você fizer a sua parte, Deus fará dele, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Ele é o Deus do impossível. Não adianta você tentar gerar o sobrenatural, porque você não vai dar conta. Não adianta você tentar fazer o impossível, porque você não vai dar conta. E aí você vai se frustrar. Deixa que essa é a parte de Deus.
Deixa que o resto é com Deus. A nossa função é lançar semente, a nossa função é trabalhar, e o resto é descansar em Deus. Faz a sua parte, e Deus vai fazer a dele. Diga: eu preciso me dispor. Era isso que Deus estava falando a Moisés. Moisés, calma, só desça para o Egito. Eu estou te chamando para ir ao Egito. Vai para o Egito. E aí, meu irmão, é interessante porque quando Moisés está nesse diálogo, quem eu sou, Deus, o que eu vou dizer? Aí vem Deus e diz para Moisés assim, versículo 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você vai dizer aos israelitas: eu sou, me enviou. Tá, Moisés lá no meio daquele diálogo, daquela peleja com Deus. Deus, quem sou eu? Chorando, choramingando. Senhor Deus, o que eu vou dizer? Aí Deus fala: Moisés, calma, faz o seguinte, chega lá e diga assim: eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Olha, cara, Deus é muito massa, né? Vai, Moisés, pega a sua trouxinha, faz sua matula, chega lá e fala assim: eu sou, me enviou. O resto você deixa comigo. Era possível Moisés fazer isso? Era possível? Era isso que Deus queria de Moisés. Se disponha, vai lá e chega lá e fala: eu sou, me enviou, deixa o resto comigo. E aí Moisés começou a entender alguns princípios preciosos. E Deus começa a ensinar alguns princípios preciosos a Moisés. E quando Deus se revela como eu sou, Deus abre um parêntese na história. Porque Deus precisava tratar 3 coisas importantíssimas naquele momento histórico, porque era o momento que Deus estava preparando a libertação de um povo para formar uma nação, para trazer o Messias. Deus rasga um parênteses na história, e Deus então se apresenta de uma forma completamente diferente de toda a Bíblia. Você só vai ver Deus se apresentando como eu sou nesse momento da história. Porque eu sou não é o nome de Deus na Bíblia. Quando Deus se apresenta na Bíblia, o nome de Deus na Bíblia é Iavé. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao nome de Deus, é Iavé. Iavé é Jeová. Quando a gente fala Jeová, é o nome de Deus. Iavé no hebraico. Esse é o nome de Deus. Mas Deus abre um parêntese aqui. E Deus se apresenta de uma outra forma. Deus fala: Moisés, nesse momento você vai me apresentar como eu sou. Porque Deus precisava tratar coisas importantíssimas nesse momento. A primeira coisa que Deus precisava tratar era com a identidade de Moisés. Porque Moisés era o instrumento que Deus ia usar para aquela época. E Deus precisava sarar a identidade dele. A segunda coisa que Deus começa a tratar, e daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, é com a arrogância de Faraó e do Egito, quando ele se apresenta como eu sou. E depois Deus começa a tratar algo importantíssimo, que é a identidade do povo hebreu como povo dele. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Porque a primeira coisa que Deus começa a tratar aqui, nessa forma de se apresentar a Moisés, é com a identidade dele, porque Deus precisava sarar a identidade de Moisés. Assim como Deus precisa sarar a sua identidade, para que você entenda que você precisa agir dentro do potencial dele que está na sua vida. Moisés precisava entender isso. Então Deus vem e se apresenta a ele como eu sou. Porque Deus estava mostrando: Moisés, o importante não é o que você é. Você está muito preocupado com o que você é. Você precisa saber quem eu sou em você. Moisés, você está se perguntando quem você é. Não interessa quem você é, Moisés. O que interessa é o que eu sou na sua vida. É isso que você precisa entender.
O que vale não é a sua sabedoria, Moisés, o que vale não é a sua força, Moisés, o que vale é o meu potencial que está dentro de você. Você precisa entender isso, e você vai entender isso. Então se disponha e deixa eu agir na sua vida com o meu potencial que está dentro de você. E Moisés então começa a entender que não é na força dele, que não é do jeito dele, que não é na inteligência dele, que não é na estratégia dele. E ele começa então a perceber que ele precisa de uma dependência do Deus que está nele. Porque Moisés conhecia de poder, meu irmão. Moisés era um príncipe no Egito. Moisés era um cara reconhecido no Egito, ele era forte no Egito. E Deus estava mostrando para ele: Moisés, essa força humana não adianta para mim. Você precisa entender quem você é em Deus. Você sabia quem você era lá no Egito. No Egito você era alguma coisa, mas agora você vai entender o que eu sou em você. Agora você vai entender o que eu posso fazer através de você. Meu irmão, é isso que você precisa entender. O que Deus pode fazer através de você, a partir do momento que você se dispõe a ser um instrumento de Deus, a entender que existe um potencial dele dentro de você, a entender que você precisa depender dele, da direção dele. Porque, meu irmão, quando Moisés agiu na força dele lá no Egito, ele teve que fugir porque ele fez bobagem. Quando nós agimos na nossa força, nós fazemos bobagem. Mas quando Moisés aprendeu a agir na direção de Deus, ele foi uma potência para mudar a história. Ele foi uma potência para mudar a história, meu irmão. Se você agir entendendo o potencial de Deus que está na sua vida, você será uma potência nessa geração. Você será uma potência nesse tempo. Deus precisava restaurar a identidade de Moisés. Por isso ele se apresenta como eu sou. O importante não é o que você foi no Egito, Moisés, mas o que você será a partir de agora, que eu vou me manifestar na sua vida. Eu sou, está em você. O mesmo Deus que operou na vida de Moisés é o Deus que opera na sua vida. Amém? Amém? Então Deus sara a identidade de Moisés. E Moisés vai para o Egito com esse entendimento. E Moisés chega no Egito e Deus começa então a tratar, através de um homem restaurado na sua identidade. Deus começa então a tratar naquele momento a arrogância do Egito e de Faraó. Por que Deus começa a tratar o Egito, queridos? Muitas vezes a gente questiona: poxa, Deus queria tirar o povo, por que não tirou logo e pronto e acabou? Deus não é Deus? Deus não podia fazer algo uma vez só e tirar o povo, mas teve que fazer o Egito sofrer tanto? Meu irmão, Deus precisava tratar com o Egito. Sabe por quê? Porque os olhos do mundo estavam sobre o Egito. O Egito era a referência do mundo naquela época. E o Egito era uma nação que servia a vários deuses, era uma nação politeísta. E um dos deuses do Egito era Faraó. Faraó era a figura do Deus máximo no Egito. As pessoas, quando olhavam para Faraó, não enxergavam em Faraó apenas um governante. Faraó era o Deus do Egito. Faraó era Deus no Egito. A relação do povo com o Faraó não era uma relação que a gente tem igual com a Dilma, que a gente dá impeachment e vai embora. Não tinha jeito de dar, vai dar impeachment em Deus. Faraó era o Deus do Egito. Não tinha como, não era uma democracia, não tinha como o povo reunir lá o parlamento e dar impeachment em Faraó, não tinha jeito. Não era a relação que o povo tem com Temer, que xinga, que faz e escarneia. Não. Faraó era o Deus do Egito. O mundo estava com foco no Egito, porque o Egito era a grande potência do mundo naquela época. E o mundo dependia do Egito. Então a referência de deuses naquela época era a referência do Egito. Então Deus pega Moisés, um ser humaninho que estava lá no deserto, cheirando a ovelha queimado do sol, um cara que já não era nada,
e fala para ele: vai ao Egito e diga assim: eu sou, me enviou. E aí chega Moisés diante de Faraó: olha, Faraó, Deus me mandou aqui, e a minha missão é tirar daqui todo o povo hebreu e levar para uma terra prometida. E Faraó então pergunta para Moisés: ei Moisés, quem é o seu Deus? Quem te enviou? O que Moisés diz? Eu sou. Faraó olha para Moisés e diz: Moisés, espera um pouquinho, você é Deus? Quem é o seu Deus? Eu sou. Ô Moisés, o que você fumou, meu filho? Quem é Deus aqui no Egito? Sou eu sou Deus, eu sou o Deus do Egito. Quem é o seu Deus? Eu sou. E Deus começa a tratar a arrogância de Faraó. Deus começa a mostrar para Faraó: Faraó, você não é Deus, eu sou Deus, e você vai conhecer esse Deus agora. E Deus começa a tratar com o Egito, aquela nação que servia a vários deuses. E Deus chega no Egito como eu sou, para que todo mundo soubesse que quem era Deus era Ele. Deus mostrou para o Egito e para o mundo: eu sou o Deus. Quando Deus chega no Egito, se revelando como eu sou, era para tratar a arrogância de Faraó, que se julgava Deus, mas era para tratar o Egito, que servia a tantos deuses. E Deus então chega lá e diz: agora vocês conhecerão quem eu sou, e vocês saberão quem é Deus. E o Egito conheceu a Deus, Egito conheceu o eu sou, Faraó conheceu o eu sou, e toda a região, toda a terra naquela época soube quem era Deus. Eu sou. Deus usa um homem restaurado na sua identidade para confrontar o Egito e os seus deuses e para resgatar um povo. A partir do momento que você é restaurado por Deus, você se torna uma potência para afrontar o Egito, que é o mundo, e para resgatar do Egito, das mãos de Faraó, que é o diabo, o povo que está lá perecendo. É por isso que Deus precisa restaurar a sua identidade e ativar o potencial dele na sua vida, porque tem um Egito e tem um Faraó lá fora dominando esse povo. E quem é o Moisés de hoje? Quem tem um chamado para resgatar o povo no Egito hoje? Você, meu irmão. Você é o homem e a mulher que tem o potencial de Deus dentro de você, porque o eu sou habita em você, ele está em você, com o mesmo potencial que estava na vida de Moisés, está na sua vida. E Deus então começa a tratar tanta coisa importante por causa do resgate da identidade de um homem que entendeu quem ele era em Deus. Mas uma terceira coisa que Deus trata, e isso é tão precioso, meu irmão, é com a identidade do povo hebreu como povo dele. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1. Primeiro Deus trata com a identidade de Moisés, depois Deus trata com a arrogância do Egito, e depois Deus trata com a identidade do povo hebreu, resgatando a identidade do povo hebreu como povo dele. Olha o que Deus começou a fazer através de Moisés. Olha o que diz aqui o trecho, 5:1. Depois disso Moisés e Arão foram falar com Faraó, e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Meu irmão, Deus começa a chamar o povo hebreu como povo dele. Deus começa a dizer: Faraó, esse povo que está aí não é o seu povo, esse povo é o meu povo. Porque Faraó achava que o povo hebreu era dele. Os egípcios achavam que o povo hebreu eram propriedades deles, porque eles eram escravos.
Então eles olhavam para o povo hebreu e falavam: não, esses são nossos escravos, são propriedades nossas, eles nos pertencem. O faraó achava que aquele povo era dele. Então Deus vem e usa Moisés, e Moisés diante do faraó diz: olha, faraó, escute. E Deus começa a dizer ali: faraó, esse povo não é o seu povo, esse povo é o meu povo, esse povo é meu, é propriedade minha, são escolhidos meus, esse povo é meu. Sabe, meu irmão, quando Deus olha para nós que somos a igreja, o Israel de Deus, é com esse olhar que Deus olha para você, é com esse olhar que Deus olha para a sua igreja. Nós somos povo dele, nós somos propriedade de Deus. Deus olha para você e diz: esse é o meu povo. Deus olha para a sua igreja e diz: esse é o meu povo. Você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é filho, propriedade que pertence a Ele. Diga: eu sou povo de Deus. Deus olha para Faraó e diz: olha, Faraó, esse povo não é seu, esse povo é meu. E Deus começa a travar uma batalha com o Egito e com o Faraó, para mostrar que aquele povo pertencia a Ele. O meu povo. E Deus começa então a se manifestar no meio do povo. E aquele povo começa a ser restaurado na sua identidade como povo de Deus. E aquilo era tão importante, porque aquela era uma geração, meu irmão, que já tinha nascido no Egito. Eram descendentes de hebreus, mas nascidos no Egito. Então aquela era uma geração que não tinha muita identidade como povo de Deus. O que aquela geração que estava servindo escrava no Egito conhecia de Deus eram as histórias dos seus antepassados. Eles conheciam o Deus de Abraão, eles conheciam o Deus de Isaac, eles conheciam o Deus de Jacó. As histórias que os seus antepassados contavam, o mais próximo que eles conheciam das maravilhas de Deus era das maravilhas que Deus operava no tempo de José. E aqui já havia 144 anos da morte de José. Então aqui já era uma geração que apenas tinha escutado falar das maravilhas de Deus, mas que nasceu ali, na escravidão, na opressão, e não conhecia a manifestação real de Deus. Então eles não tinham uma identidade muito própria em Deus, mas uma identidade de histórias que eles ouviam falar dos seus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. Então Deus chega no Egito, se apresentando como eu sou. Eu sou não fala de passado, eu sou é presente, é o Deus do hoje. Eu sou não é eu fui ou eu vou ser. Eu sou é o Deus que está, que fala, é o Deus presente. E aquela geração começa a ver que o Deus que foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, agora era o Deus que estava ali com eles, o eu sou, presente, se manifestando no meio deles, Deus fazendo no meio do Egito e mostrando para o Egito que aquele povo era dele, e Deus começa a se manifestar, e aquele povo começa a ver as maravilhas de Deus, o manifestar de Deus no meio deles, e eles então conhecem o Deus do hoje, o Deus presente, o Deus que é, o eu sou. É esse Deus que está aqui, que sabe a sua realidade, que sabe o que você precisa, que interage com você. Quando você entra para o seu quarto e tranca a porta do seu quarto e clama a Deus, Ele vai estar lá, porque Ele é Deus presente. Ele foi Deus de Abraão, Ele foi Deus de Isaac, Ele foi Deus de Jacó, Ele foi Deus de José, mas Ele é o seu Deus também. É o mesmo. É o seu Deus. O mesmo Deus que interagiu com Moisés é o Deus que fala conosco hoje, é o mesmo Deus. Eu sou presente. Presente. Ele é. E Ele está aqui para restaurar a sua identidade.
como filho de Deus e como povo de Deus. Como filho, porque Deus usa cada um conforme lhe convém. Então Deus tem algo específico para você como filho. E como povo, porque você faz parte de um corpo, de uma igreja. Porque Deus chamou Moisés. O chamado de Moisés era pessoal, mas era corporativo. Era pessoal porque Deus usou ele como instrumento, mas o seu chamado era para edificar um povo, para formar uma nação. É assim que Deus trabalha. Deus te edifica, Deus te restaura na sua identidade, para você cumprir o seu propósito lá fora, mas aqui dentro também. Porque você é filho, mas você é povo de Deus. Entende isso? Você é filho porque Deus te usa com o potencial que Ele colocou na sua vida. E você é povo porque você é parte da igreja de Deus, do Israel de Deus. Então foi da mesma forma que Deus operou naquele tempo com Moisés, para restaurar a identidade de Moisés. Deus também opera hoje. Porque o que Deus busca hoje é um povo que entende quem é em Deus, para cumprir o seu propósito. Porque da mesma forma, preste atenção, meu irmão, da mesma forma que Deus chamou Moisés para resgatar um povo, para preparar uma nação, para trazer um Messias lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, e o Velho Testamento é um espelho para o Novo Testamento. O que Deus faz hoje? Deus usa os Moisés deles hoje, que sou eu e você, para fazer a mesma coisa que Moisés fez: resgatar um povo, tirar esse povo do Egito, trazer para Israel, para que Jesus venha novamente. O que Deus está fazendo hoje é o que Ele fez no Velho Testamento. É por isso que o Velho Testamento é um espelho para o Novo. Só que quem Deus usa hoje é você. Você é o instrumento de Deus. Você é quem contém o potencial de Deus hoje, para ir ao Egito e para edificar um corpo, para que Cristo venha. O que Deus fez com Moisés é o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé porque nosso culto termina às 10, né, bispo? Então vamos levantar, nós vamos orar, para que Deus ative o potencial dele na sua vida. Amém? Meu irmão, preste atenção em algo. Nessa noite Deus quer ativar na sua vida a força dele, a unção dele, o poder dele, a sabedoria dele, para você cumprir o propósito dele. Deus tem um propósito para a sua vida, é por isso que o potencial dele está dentro de você. Mas aí você pergunta: mas qual é o meu propósito, pastor? Eu quero te falar que você tem que achar esse seu propósito em Deus. Você tem que pagar um preço para isso. Eu falei isso de manhã e quero repetir aqui, meu irmão. Existe às vezes uma confusão no meio da igreja. As pessoas acham que ativismo agrada a Deus. O importante não é fazer muita coisa. O importante é fazer o que Deus manda. Às vezes a gente tem aqueles irmãos tão preciosos, eles querem fazer tudo. Eles querem cantar, quer pregar, quer liderar a célula, quer fazer a comida, quer receber o povo, quer lavar a igreja, quer fazer tudo. Isso é ativismo. Você tem que achar o que Deus tem para você. Sabe por quê? Aqui eu usei uma referência de chamado, que é o chamado de Moisés. Moisés teve um chamado, como eu falei lá no início. Moisés foi chamado para cuidar de 3 milhões de pessoas. Não foi? 3 milhões de pessoas. Um chamado imenso, grandioso, poderoso. Mas a mesma Bíblia que mostra que Deus chamou Moisés para cuidar de 3 milhões, é a mesma Bíblia que mostra o chamado de Maria. Maria foi chamada para cuidar de quantos? 1. Moisés foi chamado para 3 milhões, Maria foi chamada para 1. Quem cumpriu o seu chamado?
Quem cumpriu? Os dois. Os dois. Faça o que Deus determinou na sua vida, no seu coração, a missão que Deus tem te dado, faça bem feito, porque o importante é fazer as coisas de Deus bem feito. Me dá ojeriza a gente que faz as coisas de Deus mal feito. Eu quero ser pastor, então vai estudar para ser pastor e ser um bom pastor, pregar bem a palavra, porque hoje o povo quer estudar, mas não, pastor, acha que ser pastor, eu vou ser pastor, vou abrir uma... Não, meu irmão, vai estudar para ser um bom pastor, para ensinar o povo a fazer as coisas certas. Vai estudar, vai se dedicar àquilo que Deus chamou para fazer, vai fazer bem feito, para de fazer coisa ruim para Deus, meu irmão, para. Dá um giriza, ver a gente fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, não é assim. Faça as coisas de Deus bem feito, porque coisa de Deus é de Deus, não é de homens. Faça bem feito. O que Deus te chamou para fazer, se dedique àquilo, vai estudar, vai se consagrar, vai gerar aquilo. Meu Deus, as coisas de Deus não vêm prontas. O que eu falei agorinha, faça a sua parte, para que Deus faça a dele. Vamos fazer as coisas de Deus bem feitas, meu irmão, com amor, com zelo, com unção. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça com dedicação, se prepare para aquilo, faça o melhor. Seja um Moisés na sua geração. Se Deus te chamou para cuidar de um, cuide desse um como Maria cuidou de Jesus até o último dia da vida lá no pé da cruz.